Tema de hoje, um cristão modelo. E por que falar sobre um cristão modelo? Nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Estudamos aqui, no primeiro domingo desse mês, o impacto que o Evangelho de Cristo causou na vida de Paulo. Apóstolo Paulo, vocês sabem, a gente já estudou sobre isso, era um cara que perseguia o Evangelho, ele não concordava com o Evangelho, ele não concordava com os irmãos que falavam de Jesus, ele perseguiu, ele colocou na prisão gente que servia a Cristo, ele assistiu de camarote, a morte de Estevão, que foi apedrejado. Ou seja, Paulo, ele precisou ter esse encontro, e quando ele teve esse encontro com Jesus, naquele caminho, daquela cidade, uma próxima da outra, o texto diz que ele viu uma luz muito forte, e essa luz muito forte o cegou, e ele ouve uma voz. Jesus fala com ele e diz: Paulo, ou Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E aquele momento que ele teve com Jesus, por isso que eu valorizo muito aqui, sempre digo isso, no dia que você se encontrou com Jesus, no dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, esse dia, ele deveria ter causado um impacto na tua vida, assim, transformador, como foi na vida de Paulo. Por isso que a gente estudou aqui, no primeiro domingo, Jesus em Apocalipse, através de João, escreve para a igreja, e diz da igreja de Corinto, e diz para ela assim: vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês precisam lembrar de onde vocês pararam. E Paulo, quando ele encontra Jesus, e isso que me chama a atenção, por isso estudamos sobre a vida de Paulo, Paulo, em nenhum momento você vê ele, depois de convertido, o pessoal desconfiou dele, tramaram contra ele, brigaram contra ele, lutaram contra ele, o apedrejaram também, bateram nele uma certa vez que ele quase morreu, ou foi dado como morto. Ele enfrentou tudo, e em nenhum momento você vê Paulo reclamando, você vê Paulo choramingando. Não, Paulo, ele permaneceu firme, porque naquele dia que ele conheceu Jesus, ele passou a viver o que ele escreveu posteriormente. Agora já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então a vida de Cristo agora está em mim, e por estar em mim essa vida, poxa, a minha vida agora é outra. E a gente viu aqui o impacto que Paulo causou depois da sua conversão na cidade de Éfeso. Eu citei Corinto aqui, mas é Éfeso. O impacto do Evangelho de Cristo na vida de Paulo, quando ele chegou em Atenas, e ele viu aqueles altares, um deles ao Deus desconhecido. Ele teve uma sacada, uma inteligência, a ponto de usar aquele Deus desconhecido para falar do Deus dele, o Deus vivo, o Deus poderoso. E ele pregou o Evangelho falando: existe um Deus, esse Deus desconhecido aí que vocês estão vendo esse altar, ele pode ser desconhecido para vocês,
Mas para mim não, esse Deus desconhecido é o Deus vivo e poderoso, não precisa de uma imagem para representá-lo, não precisa de ninguém para carregá-lo. Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele enviou o seu Filho Jesus para salvar, Ele ama a todos, Ele dá oportunidade a todos. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus desconhecido para vocês, mas esse Deus mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês também. Nesse dia, segundo a história que nós lemos, duas pessoas assim conhecidas, Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, se converteram, além de umas outras pessoas. Nesse momento, a igreja ali, que era pequena, tinha pouquíssimas pessoas, elas se reuniam em casas. A igreja foi se estabelecendo, foi crescendo, prosperando. Tanto na cidade de Éfeso, que havia muita feitiçaria, havia muito ocultismo, como também em Atenas, desses altares que eles adoravam vários deuses. Paulo, ele entendeu o chamado de Cristo para a sua vida. E ele deu prosseguimento a isso. A gente falou aqui, ele fez pelo menos 3 viagens, chamadas viagens missionárias. Ele ia para um determinado local, ou lugar, visitava algumas cidades e voltava por outro. E quando ele voltava, geralmente ele passava nessas cidades onde já havia estabelecido igrejas do Senhor Jesus, ou grupos de pessoas que buscavam ao Senhor Jesus. E o texto que nós vamos ler nos mostra que Paulo, ele tinha o desejo de ir para uma determinada região, uma determinada cidade, mas o Espírito Santo falou no coração dele: não vai para lá, eu quero que você vá em outro lugar. E Paulo, como era cheio do Espírito Santo e obediente a Deus, ele cumpriu exatamente o que está descrito. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16, interessante essa história aqui, da viagem, ou de uma das viagens de Paulo. Atos capítulo 16. Glória a Deus. A partir do versículo 6, para a gente ganhar tempo, o texto nos ensina assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Versículo 8, então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Versículo 9, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Versículo 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. 12, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração, seu entendimento para atender a mensagem de Paulo. Versículo 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor,
venham ficar em minha casa. E, segundo Paulo, nos convenceu. Versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. 17, essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Versículo 20, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. 21, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Versículo 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E o texto diz que os outros presos os ouviam. Versículo 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. 28, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Por último, 34, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Interessante esse relato, irmãos, da estadia de Paulo nesta cidade, Filipos. Filipos era uma cidade que, segundo consta na época, era muito importante ali na região da Macedônia, chamada hoje Grécia, parte da Grécia, sul, se eu não me engano, da Grécia. Ainda tem por nome hoje a Macedônia, alguma coisa assim, acho que Macedônia do norte, do sul, mas ainda tem. E naquela época haviam várias cidades. A cidade de Filipos, ela foi tomada antes de Cristo, ou 360 anos antes de Cristo. Essa cidade tinha o nome de Crênides, que significava lugar de fontes. Filipos, ou Crênides, era uma cidade que, além de tantas coisas negociáveis, havia muito ouro, minas de ouro lá.
Era uma cidade que as pessoas iam para lá, ou para tentar a sorte, ou também para comprar e vender. E 360 antes de Cristo, o rei Filipe II, ele tomou essa cidade. Filipe II, é o pai, ou foi o pai, do grande guerreiro Alexandre, chamado Alexandre o Grande. A Bíblia mostra que essa cidade era muito estratégica em relação ao Evangelho. A cidade recebeu essa comitiva do apóstolo Paulo, que era para eles ter ido para um outro lugar, mas o Espírito Santo tocou no coração deles e ele teve uma visão, Paulo. Aquela visão, ele viu um homem de pé, dizendo para ele: olha, passa a Macedônia e venha nos ajudar. E eles entenderam que era para ir para aquele lugar. Foram para lá. A cidade de Filipos era servida pelo porto de uma cidade próxima chamada Neápolis. Como era uma região muito importante, porque Filipos era um tipo de uma colônia, onde os soldados romanos, aqueles que já estavam se aposentando, aqueles que já estavam parando, né? Os chamados hoje veteranos, os veteranos romanos moravam nessa cidade. Ou seja, a maioria dos moradores ali eram cidadãos romanos. E em meio a tudo isso, uma cidade onde passava muita gente, havia uma estrada lá, para vocês terem uma ideia, por exemplo, como a Castelo Branco, que começa aqui em São Paulo, e você tem acesso a Osasco, indo para o interior, Santana do Parnaíba e outras cidades. Havia uma estrada que passava em Filipos, e essa estrada ligava as cidades de um ponto ao outro. Então, as pessoas passavam muito por lá. E em meio a tudo isso, Paulo está lá e ele vai buscar um lugar para ele orar. O texto diz que ele foi perto de um rio. Chegando perto desse rio, haviam outras pessoas. Ele, Silas e os outros 2, 3, 4 que o acompanhavam, começaram a orar, falar do Evangelho de Cristo. Eu acredito piamente que o apóstolo Paulo, ele contava muito o que Deus fez na vida dele, como ele era antes de Cristo, como ele se tornou depois de Cristo. E em meio a essa situação toda, ele está ali, aí tem algumas pessoas, ele fala desse evangelho, fala dessa transformação, provavelmente que aconteceu na vida dele, e o texto diz que tinha uma mulher ali chamada Lídia, que era temente a Deus. Só que é interessante que ela não era batizada. E depois de ouvir, né, o texto diz que Deus abriu a mente dessa mulher em relação ao que Paulo, a mensagem que Paulo estava transmitindo. E o texto diz, nós acabamos de ler aqui, que depois disso ela recebe mesmo Jesus e ela é batizada. E depois de batizada, ela faz um convite para ele. Fala assim: olha, se os senhores me consideram uma crente mesmo no Senhor Jesus, por favor, venham ficar em casa. E isso convenceu Paulo, ele e os outros irmãos, como eles não tinham um lugar fixo, eles foram ficar na casa dessa mulher. E durante a estadia deles ali, geralmente aos sábados, talvez alguns outros dias da semana, eles iam para esse determinado local, perto de um rio, para orar, para falar com Deus e tal. E no caminho, eles encontraram essa mulher, que era uma mulher que predizia o futuro. E ela, quando vê Paulo, Silas e os outros irmãos, ela segue eles e sai gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa, uma mulher que adivinhava qualquer tipo de coisa para as pessoas e trazia lucro para os seus senhores, ela recebe essa mensagem e transmite. Quando ela vê Paulo, quando ela vê Silas, vê aqueles irmãos falar: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Só que isso foi deixando Paulo, também a gente estudou sobre isso, quando Paulo
ele chega em Éfeso, o texto diz que ele fica indignado com o que ele vê ali. Tantos deuses, tantas pessoas longe de Deus, ele fica indignado ali. E ele fala de Jesus. Ele chega em Atenas, ele encontra esse lugar cheio de altares, o texto diz que ele fica indignado com aquilo. Chega aqui, ele está indo orar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a mulher vai seguindo, vai declarando, ele fica indignado, diz o texto. Aí ele volta para a mulher e fala assim: sai dela, espírito imundo, em nome de Jesus. E esse espírito saiu, e a mulher perdeu o seu dom, ou seu talento, de adivinhar coisas ou de revelar coisas. O texto diz que os donos dela ficaram irados. Eles agarraram Paulo e Silas, arrastaram eles por meio, geralmente, como a gente viu semana passada, estas cidades, elas tinham, como toda cidade no interior, aí tem uma praça principal. Nessa praça principal o pessoal negocia, o pessoal, os mais velhos ficam ali jogando dominó, baralho. Tem uns lugares que tem até aquelas bochas, né? Aquele negócio de velho mesmo, né? De ficar jogando e tal. Cidades do interior tem muito disso. E nessas cidades, a história nos mostra que tinham sempre uma praça principal, onde ficavam os magistrados, e aonde também as pessoas que passavam de outras cidades reconheciam-se e se encontravam. Eles levam Paulo e Silas para o meio dessa praça. Uma multidão se revolta com isso, porque eles disseram: esses caras aqui, eles estão querendo trazer para nós, cidadãos romanos, um ensino que não tem nada a ver com a gente, e eles ficam falando por aí, tal, e agora aconteceu isso, né? A adivinhadora que nós tínhamos, não temos mais, e tal. Aí os magistrados ouvem isso, e dão uma ordem, claro, dizendo: olha, tire a roupa deles e os açoitem. E eles foram açoitados. O texto diz que eles foram realmente espancados. E um adendo aqui, é interessante essa questão, porque se você continuar lendo o capítulo 16 até o fim, você vai ver que Paulo, quando ele vai ser solto, os caras falam: vocês estão livres, podem ir embora. Falou: não, estamos livres não, eu quero falar com os líderes aí, porque nós somos cidadãos romanos, vocês não tinham direito de fazer isso conosco. E os caras ficaram assustados, porque, nossa, como assim? Nós somos cidadãos romanos. Apesar de judeus, nós temos a cidadania romana. Vocês não podiam ter feito isso com a gente. Enfim, se você tiver curiosidade, lê o final do capítulo 16. Nesse momento que eles foram espancados, eles foram condenados a passar a noite na prisão. E lá na prisão, acompanhe aqui no telão, Atos 16, 23, só para ler o que a gente acabou de ler ou reler. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Conta-se na história paralela que antigamente, nessas prisões que haviam no alto e também os calabouços, o carcereiro, ele morava bem próximo, geralmente num grande terreno, havia isso, e havia uma casa no fundo, ou próxima, que o carcereiro morava com a sua família. E ele recebeu uma ordem, falou: você fica de olho nesses camaradas aí. Só que, quando ele ouviu isso, ele ficou tão preocupado, diz o texto, que em vez de deixá-los presos, normalmente, eles foram lançados no calabouço. Eles foram com correntes. Antigamente, em Roma, havia um costume de os prisioneiros, chamados perigosos, ou considerados perigosos, eles eram colocados neles uma corrente no pescoço, nos pulsos e nos tornozelos. O texto aqui diz que eles foram presos pelos pés, no tronco, que havia num calabouço embaixo, num lugar escuro. E o texto também diz que por volta da meia-noite, está lá Paulo e Silas, irmãos, orando e cantando hinos a Deus.
Quando eu li esse texto aqui, eu li de novo. Como é que pode alguém que está com as costas toda ensanguentada, que apanhou, que está preso injustamente, como é que uma pessoa dessa pode estar no lugar onde estava, orando e louvando a Deus? A ponto de o texto dizer que os outros presos, eles ficaram ligados, ouvindo as canções e as orações de Paulo e Silas. O texto diz que de repente houve um terremoto. Por volta da meia-noite houve um terremoto, e nesse terremoto tremeu tudo. O texto diz que o carcereiro acordou. Quando ele olha, por isso que dizem que a casa dele devia ser bem próxima, ele olha para lá e vê os prisioneiros, talvez em cima, e imaginou que os de baixo também estavam todos soltos, porque naquele terremoto o texto diz que as correntes caíram, que eles ficaram livres. Aí o carcereiro, vendo aquilo, ele abre a porta, ele pede luz, ele entra com a luz, e tipo assim, está todo mundo solto. Ele falou, pronto, agora já era, eu vou morrer, o que aconteceu? E pensando assim, para eu não sofrer tanto, eu vou acabar eu mesmo me matando. Tira a sua espada, quando ele vai se matar, o apóstolo Paulo grita, não faça isso, nós estamos todos aqui, não faça isso. Aquele homem olha aquela situação, era um negócio novo, irmãos. Porque ele devia estar acostumado a ouvir gente reclamando. Ele devia estar acostumado a ouvir gente blasfemando. Está na prisão, ele só pode estar reclamando, blasfemando, xingando. Mas ele ouve em meio a tudo isso, dois homens louvando a Deus. Eu acredito que esse exemplo, esse modelo de cristianismo de Paulo e Silas foi tão impactante que o texto diz que esse homem, ele entra, ele se prostra diante de Paulo e Silas e ele diz assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Tipo assim, o que eu devo fazer para ter esse Jesus? O que eu devo fazer para a minha vida mudar? Para eu ter isso que vocês têm na vida. Olha o impacto que o testemunho de Paulo e Silas causaram num carcereiro dentro de uma prisão. E o texto continua dizendo, nós lemos só para lembrar aqui, que Paulo responde para ele, diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. Aí o carcereiro leva-os para sua casa. Lá Paulo prega de novo. Imagina, irmãos, o cara com as costas arrebentadas, ensanguentada, o cara que tinha tudo para estar reclamando, ele não está nem aí. Ele entra na casa do homem, está a família do homem, ele começa a falar, eis que tem um Deus vivo e poderoso, chamado Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deu a sua vida na cruz por mim e por vocês. Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me restaurou, por isso que agora já não sou mais eu que vivo, agora esse Cristo vive em mim. E se vocês quiserem, vocês podem receber esse Cristo e ter uma mudança maravilhosa na vida de vocês. E o texto diz que todos eles receberam Jesus. E o texto diz que todos eles foram batizados. E o texto diz que depois disso, não foi antes, foi depois, o carcereiro foi lá e passou uma água, um pano, deu uma limpada nos machucados que eles tinham nas costas, trouxe um alívio e ainda serviu uma refeição para eles. Isso devia ser já de madrugada. E é aqui que eu quero chegar hoje com esse estudo da vida de Paulo. A pergunta do carcereiro foi fantástica. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Tipo, o que eu devo fazer para ter essa mudança, para ter essa vida que vocês têm? Ele deve ter visto na vida de Paulo e Silas algo que ele nunca viu na vida de ninguém. Como eu disse, acostumado com presos que blasfemavam, que xingavam,
que tentavam fugir, ele vê dois que estão quietos, no sentido de não reclamar, de não blasfemar, estão ali cantando louvores a Deus, com as costas ensanguentadas. Eles poderiam ter fugido na primeira oportunidade que veio o terremoto, que as correntes caíram. Eles poderiam ter fugido, mas eles preferiram ficar. E eu estava pensando sobre isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele estava querendo ir para uma cidade. Lembra no começo que a gente leu? Aí o Espírito Santo impediu, falou, não, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E vem, ele tem uma visão, é Macedônia, para em Filipos, chega ali, numa hora dessa, na prisão, ele devia ter falado para o Espírito Santo. Espírito Santo, na boa, acho que o senhor se enganou. Porque você me mandou aqui para apanhar, pô. Eu queria ir para outra cidade. O senhor, como é Deus, eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Caramba, agora eu que me lasco. Ele poderia ter falado isso, sim ou não, irmãos? Mas como ele era obediente a Deus e ao seu Espírito, ele passou por tudo isso. E graças a esse sofrimento, a essa atitude, ao menos uma família inteira foi salva naquela noite, pela misericórdia do nosso Deus. Trazendo para os nossos dias, será que as pessoas com quem a gente se relaciona diariamente, será que essas pessoas quando olham para nós, porque vamos partir do princípio que todo mundo que você se relaciona sabe que você é crente, cristão. Sim ou não? Amém? Amém? A não ser que tenha algum crente, agente secreto aqui, né, que só aparece no momento certo para salvar. Caso contrário, todos nós, os nossos familiares, vizinhos, amigos, sabem que nós somos cristãos. Aí vem essa questão para nós aqui pensarmos hoje. Será que esses vizinhos, amigos, familiares, quando olham para nós e veem a mudança que Cristo, ou o Evangelho de Cristo fez em nós, chegariam na gente e diriam assim, escuta, o que eu faço para ter essa vida que você tem? Eu estou vendo que você tem uma vida abençoada. Eu estou vendo que você é diferente dos outros que a gente conhece. Tem alguns casos que a pessoa fala assim, quem te viu e quem te vê. Porque depois que você virou crente, a tua vida mudou, você é diferente. Será que isso aconteceria em nossos dias hoje? Será que isso aconteceria com a gente? E por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas. Talvez o testemunho, ou o que se fala, ou o que se faz, não condiz com o Evangelho de Cristo. Gente que reclama do seu trabalho, gente que reclama do seu salário, gente que reclama da sua família, gente que reclama do governo, gente que reclama do ônibus que anda, ou do carro que anda, gente que vive reclamando, gente que vive em crise, gente que reclama da enfermidade, dos problemas que enfrentam, gente que reclama, gente que quando você olha, a pessoa fala assim, eu ser crente que nem esse aí, Deus me livre. Por quê? Porque o que ele fala e o que ele vive não condiz com o Cristo vivo que trouxe vida e vida com abundância. Então é aí que a gente tem que pensar. Eu me lembrei aqui, de um fato, contei aqui de manhã, e anos atrás, no começo da nossa igreja aqui, era lá embaixo ainda, acho que 97, talvez 98, nós convidamos uma certa vez um ex-padre. Ele tinha se tornado pastor, já tinha se casado e tal, e ele ia nas igrejas contar a história dele. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei disso. Porque ele era um padre muito conhecido na Zona Sul,
fazia muitos casamentos, aos sábados inclusive, e ele era assim um cara bam da igreja. Uma igreja grande, que ele disse que era o padre de lá, e os pais muito ricos, seus pais eram ricos, os seus pais deram para ele um carro zero, cartão de crédito, dinheiro, ele viajava, os pais o sustentavam, ele morava com os pais, eram muito bem de vida. Ele recebia até um bom salário da igreja, ele disse, por ser o padre. E ele contava que na casa dele trabalhava uma senhora de cor. Ela tinha os seus problemas, suas dificuldades. Os pais dele conheciam a história dela, das dificuldades, de algumas enfermidades que ela tinha, porque ela tinha uns 69, 70 anos de idade, e ainda assim trabalhava como empregada, e ela limpava a casa. E quando ela limpava a casa, o que ela cantava incomodava ele. Porque ela estava limpando a casa e ela cantava glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, os clarins que chamam os crentes, a batalha já soou. Puxa, tem uns crentes aqui que conhecem, aleluia, Jesus. Ele disse que ele ouvia isso, incomodava ele. Essa mulher vive cantando essas coisas aí de Deus, de Jesus. E ele disse que todas as vezes que ele estava em casa, que ela ia limpar, ela limpava assim, e nunca reclamou do salário, da vida dela, da situação dela, das dificuldades dela. Ela só trabalhava limpando, cuidando e cantando, louvando a Deus, nosso Senhor. Esse homem, ele diz que certa vez ele estava em casa assim, triste, angustiado, porque apesar de ter tudo, ele achava que faltava alguma coisa. Isso foi num sábado de manhã, essa mulher começou a cantar. Ele estava nesse momento, ele tinha que ir para a igreja fazer casamentos. E ele disse que, ele contou essa história, que mesmo vestido, ele se vestiu com a sua roupa normal, após o almoço, e estava se preparando para ir para a igreja. Interessante que ele ouviu a mulher cantando. Ele falou que dessa vez alguma coisa falou no coração dele assim, diferente. Ele pensou assim, como é que pode eu ter tudo e ter esse vazio do coração e essa mulher não ter nada e ela está trabalhando aqui de sábado e cantando ainda? Alguma coisa essa mulher tem. E o texto, ele conta que ele saiu para ir para a igreja, entrou no seu carro, só que no meio do caminho, ele sentiu essa angústia. Ele decidiu, falou, eu não vou para a igreja não. E pegou o carro, andou quase que a zona sul toda. O pessoal querendo saber onde ele estava, ele não falou para ninguém, até que à noite, volta de umas 7h30, ele lá em Santo Amaro, lá no fundão de Santo Amaro, lá nas trevas mesmo de Santo Amaro, lá, né? Porque tem uns lugares lá que só Jesus na causa, né? Ele disse que entrou numa ruazinha e viu uma igreja evangélica pequena. Ele foi impelido, ele disse, eu senti um negócio no meu coração que eu precisava entrar lá. Parou o carro, atravessou a rua, entrou na igreja. Entrou e sentou lá na frente. Quando ele sentou lá na frente, todo mundo olhou e falou, meu Deus, é um padre. O que será que ele veio fazer aqui? Será que ele é o padre da região e veio reclamar com o pastor? Sentado lá na frente, o pastor pegou a palavra, depois de alguns louvores, pregou que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza.
que Jesus Cristo dá uma nova vida, que Jesus Cristo é aquele buraco que você tem no coração, tem o tamanho, tem a forma de Jesus, que pode trazer para você uma nova vida, um novo tempo. Bom, no final do culto, o padre de bata vai lá na frente e recebe Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele conta que foi cumprimentado pelas pessoas e tal, e foi embora para casa. Chegou em casa alegre, porque ele sentia algo diferente na vida dele. Falou, pô, o negócio de Jesus realmente é bom. Agora eu entendo que aquela mulher, mesmo com toda a situação, as dificuldades dela, ela estava ali alegre, cantando. Aí ele chegou em casa, os pais preocupados, o pai dele falou, o que aconteceu? Está todo mundo da igreja atrás de você, você não apareceu, lá tinha casamento para fazer. Ele falou, olha pai, me perdoe, eu estava cansado dessa vida que eu estava levando, esse vazio, eu estava cansado, sabe? E aí eu saí, eu rodei o dia todo, aí hoje à noite encontrei uma igreja evangélica, eu entrei lá, ouvi uma palavra de Deus que falou no meu coração, e agora eu não sou mais católico, agora eu sou cristão, agora eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus, e vocês não imaginam o que eu estou sentindo. Aí ele contou que o pai dele falou para ele assim, você está de brincadeira, né? Você virou crente? Você está de brincadeira. Não, agora eu tenho Jesus, eu vou me afastar dessas atividades, agora eu vou servir a Deus. Você tem certeza disso? Tenho, absoluta. Eu vou tirar o seu carro, pode me devolver a chave, pode me devolver os cartões de crédito, vou mandar bloquear a sua conta, e a partir de hoje, inclusive, você pega as suas coisas e some daqui. Eu não criei um filho para fazer o que você está fazendo. Pois ele largou tudo, pegou o que tinha, saiu, como ele diz, com a mão na frente e outra atrás, que a gente usa essa expressão. Mas ele contou para a gente lá, e nas igrejas que ele começou a ir, começaram a abençoá-lo pelo testemunho, né? Ele começou a se sustentar, depois se casou e tal, e ele contava, ele falou, eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Aí quando eu perdi tudo, eu ganhei a coisa mais preciosa que alguém pode ganhar na vida. Eu ganhei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ou seja, talvez esse homem poderia chegar naquela mulher e usar essa expressão aqui do carcereiro. Escuta, o que eu preciso para ter essa vida que você tem? Como disse o apóstolo Paulo, entrega a tua vida para Jesus. Ele entregou a vida dele através do testemunho daquela mulher. Ou seja, trazendo para nós aqui para encerrar, tipo de modelo de cristianismo nós vivemos e somos para as pessoas lá fora. Terça passada na reunião de oração aqui, um dos irmãos citou, pastor, o senhor sempre fala uma frase, não é minha, muitos pastores falam, sobre Francisco de Assis. E uma certa vez ele disse, pregue o evangelho. E se precisar, use palavras. Ou seja, seja um modelo. Como Paulo foi. Como eu disse, ele tinha tudo para reclamar, tudo para amaldiçoar. Mas como ele teve um encontro com Jesus, agora não era mais ele que vivia, agora é Cristo que vivia nele. E ele, como um modelo de cristão, aquele homem, quando viu eles, falou assim, não, quero servir esse Deus que vocês servem, eu quero conhecer esse Deus que vocês conhecem, eu quero ter essa vida que vocês têm. Ou seja, será, e aqui é a minha pergunta para a gente pensar hoje, será que o nosso modelo de vida traria a alguém que nós conhecemos, relacionamos-nos diariamente, a chegar ao ponto de falar assim, escuta, que igreja que você vai? Que Deus que é esse? Pô, tua vida é outra. O que aconteceu? Escuta, o que eu preciso fazer para ter uma vida assim, de paz, como você tem? A tua família é uma família abençoada. Eu não vejo vocês brigando, discutindo. Eu não vejo você reclamando.
Eu vejo você só cantarolando. Eu vejo você carregando uma Bíblia, indo para a igreja, voltando com a sua família feliz. Eu vejo os teus filhos vivendo um tempo abençoado. Aí, poxa, o que eu preciso fazer para ter essa vida que vocês têm? Aí acabou o cachê, você pode responder: você precisa receber Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo que hoje habita na minha vida. Alguns textos aqui para te ajudar a pensar nisso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo escreveu o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Paulo escrevendo para essa igreja de Filipos, aos Filipenses capítulo 2, 5, ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aos Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E olha, e andem em amor como também Cristo nos amou. O próprio Senhor Jesus, em João 13,15, ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para quê? Para que como eu vos fiz, vocês vão e façam também. O apóstolo Pedro também escreveu, 1 Pedro 2,21, ele disse: para isso vocês foram chamados, guarde isso, para isso nós fomos chamados. Para quê? Cristo sofreu por vocês, por nós, por mim, deixando-nos exemplo, para que a gente siga os seus passos. Ou seja, mais uma vez Paulo chega numa cidade, ele fica indignado com a situação, ele expulsa um demônio, aquele demônio sai, aquela cidade entra num alvoroço, eles são levados presos, e a prisão deles causou a salvação de uma família inteira. E aquela cidade depois foi estabelecida uma igreja lá. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas você se relaciona diariamente? Quantas pessoas te conhecem? Que tipo de coisa você fala quando você está por aí? Você vive reclamando, você vive blasfemando, você vive xingando, discutindo? Ou você tem uma vida de paz, uma vida de amor, que as pessoas têm prazer em chegar perto de você? Fala assim: pô, eu gostei de você, você tem algo diferente, você é diferente das outras pessoas. Que eles possam enxergar Jesus em nós, que eles possam chegar ao ponto de falar assim: escuta, o que eu preciso fazer para ter esse Deus que você tem, para ter essa vida que você tem? E você de boca cheia fala assim: é só receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai mudar a história da tua vida. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos. Quero citar aqui para a gente encerrar essa pergunta que eu tenho feito aqui no primeiro domingo, segundo domingo, hoje terceiro, a mesma coisa, aquela história de equipar. Quem és tu? O que fazes aqui? Quem és tu? Bom, eu tenho uma resposta para isso. Eu sou alguém que um dia Deus teve misericórdia, enviou seu filho que morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, perdoou todos os meus pecados, e agora eu sou lavado, remido pelo seu sangue, eu fui chamado por Ele, e se eu morrer a qualquer momento, ou se Cristo voltar, eu vou passar a eternidade nos céus, porque hoje eu sou filho de Deus, cidadão dos céus. O que fazes aqui? Eu fui chamado por Deus para mostrar Jesus para as pessoas através da minha vida. O que você pense sobre isso? Quem és tu? O que fazes aqui? Vamos orar? Fecha os teus olhos.